tinha um comentário do Rodrigo Camargo. Deixa eu ver se... Aqui. Ele falou aqui, ó. Jorge Roque é o único candidato que não está atrelado ao grupo político que comanda Ribeirão Preto há 2 décadas. Aí queria até aproveitar esse comentário dele para te perguntar o seguinte, né? A gente sabe que aqui em Ribeirão, desde o Palocci, não tem ninguém do PT que governa a cidade, né? E a gestão do Palocci foi um tanto traumática para a cidade, né? Assim como foi da Darcy também depois. Como que você pretende aí convencer o Ribeirão Pretano a dar uma chance de novo para você, né, que é o candidato do PT, depois daquela experiência traumática com o Palocci, que acabou contaminando as próximas eleições a ponto da cidade ter um histórico aí de antipetismo no voto, né? Você sabe qual que é o prefeito que saiu mais bem avaliado da história de Ribeirão? O Palocci? Foi o Antônio Palocci. No primeiro mandato dele, saiu com 85% de aprovação. Uhum. Foi o mais bem avaliado da história de Ribeirão. Boa parte dos equipamentos públicos de saúde, educação, foram construídos naquela época. A saúde conseguiu zerar as filas. Eu não estou defendendo aqui a pessoa. Ok. Era uma aliança. Era uma frente popular como é a nossa novamente. Eu vou chegar lá. Tudo bem. Os bairros que a gente conhece hoje em Ribeirão Preto, os periféricos, e não só. A mesma expansão para a Zona Sul, para Fiuza, Nova Aliança, mas Ribeirão Verde, Heitor Rigon e assim por diante, foram todos construídos nesse primeiro governo da Frente Popular. A educação de Ribeirão estava entre as melhores do estado. Hoje está Entre as piores. Uhum. Isso aí basta pesquisar. Se você quiser entrar e também ver, Ribeirão, salvo engano, era a 4ª cidade melhor para se viver no país, cidade acima de 500 mil habitantes. A 4ª ou 5ª, eu não vou afiançar no número porque não olhei recentemente. Mas a 4ª ou 5ª. Hoje Ribeirão tem o IDH pior, IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, que é um índice mais ou menos universal, que ele foi elaborado pela ONU, mas hoje Ribeirão tem um IDH pior que o de São Paulo capital. Pior que o de São Paulo capital. Uhum. Você teve programa para criança, o Ribeirão Criança. Você teve para idosos, alfabetização. Foi uma transformação, a zeladoria da cidade, as praças, as ruas ficaram limpas. Foi uma transformação muito profunda. Vocês são jovens, então não acompanharam, creio. Sim, eu não acompanhei mesmo, era muito novo, inclusive. Exatamente. Então vocês não acompanharam. Eu vi pelas notícias só. Eu aconselho a olhar sem preconceito os números dessa primeira gestão do Palocci, que ele foi o prefeito. Ele saiu com 85% de aprovação. Na segunda, ele não terminou o mandato porque virou ministro. Sim. Uhum. Mas a primeira foi o melhor prefeito, até hoje considerado, da história da nossa cidade. Orçamento participativo foi algo muito impactante também, uma outra política que nós vamos trazer de volta. O governo nos bairros, ia lá com todos os secretários nos bairros para poder ver quais os problemas e resolver, foi outra política muito interessante. As equipes de saúde da família, hoje mais ou menos 20% é coberto por essas equipes. E ainda de forma muito difícil, porque elas estão atendendo mais famílias do que deveria. Sim, aumentou, né? Naquela época não, era muito mais ampla a cobertura. E isso, o que acontece? Você sabe quais são os principais problemas que sobrecarregam as UPAs hoje? Ou UBSs? Quais? Diabetes e hipertensão. Diabetes e hipertensão, são os dois. Com a medicina, não é só preventiva, mas com a atenção básica, com saúde da família, essas pessoas não vão mais para a UPA. Você vai cuidar de forma muito mais eficaz com um programa que acompanha as pessoas na casa. Ao longo dos anos, isso daí é testado internacionalmente, esse programa. Vou falar um exemplo também, que é sempre bom para as pessoas poderem pesquisar por elas mesmas, na França. Mas muitos outros lugares do mundo tem isso. Mas eu peguei um que todo mundo gosta da França, então pode pesquisar como que funciona esse programa na França, o Saúde da Família. E nós vamos triplicar aqui. Então a gente tem muito orgulho do que foi feito aqui em Ribeirão, pela gestão da Frente Popular. Então como que se explica então que depois que o Marchione assumiu, né, que ele saiu para ministro, nunca mais o PT conseguiu ter êxito aqui na eleição? Depois dessa... tem uma visão tão negativa assim, né? Então, mas aí são duas coisas. Depois... dessas eleições do Palocci, que o Palocci liderou um processo, nunca mais conseguiu se criar uma frente popular.
Então a esquerda saiu sempre com mais. A esquerda, o campo popular, o campo progressista, sempre saiu com mais candidatos. Agora nós, depois de 20 anos, conseguimos reunificar. Já faltou organização, então, por parte dos partidos. Todos os partidos agora têm uma candidatura só. Nós conseguimos confluir. Então nós somos muito otimistas com isso. Certo. E o antipetismo existe, sempre existiu. Uhum. Se a gente pegar, como que foi a eleição de 89? Desde 89 para presidente, desde 89 até hoje, você teve um candidato um candidato do PT, do Partido dos Trabalhadores, apoiado por uma série de partidos, e um candidato antipetista, sempre foi isso. Sim. O Collor Historicamente. foi o anti-PT, depois foi o Fernando Henrique, depois foi o Alckmin, depois foi o Serra, entendeu? E depois o Aécio. Então sempre foi isso. O antipetismo, ele sempre existiu. Nessa época recente, por uma série de fatores, ele cresceu um pouco, né? Inclusive aqui em Ribeirão, em outros lugares, mas ele sempre existiu. Isso faz parte da disputa política. Agora, o petismo e o campo popular sempre também teve muito voto em Ribeirão. O Lula teve 27% dos votos em Ribeirão Preto no primeiro turno em 2022. E sabe quanto que ele teve no segundo turno? 41% dos votos. Eu levantei, vocês não podem perguntar isso aí justamente, né? Que eu tinha essa impressão, eu fui pesquisar pra saber se era só impressão minha ou se de fato tinha isso. Daí eu percebi que na eleição de 2022, o Bolsonaro ganhou no segundo turno em uma proporção de 60 para 40, né? Assim, aproximadamente. Isso. E na anterior, 2018, foi de 70 para 30 contra o Haddad. Pois é. E para governador também não foi muito diferente, né? O Tarcísio agora contra o Haddad e na anterior também. E também quando a gente olha para a Câmara, historicamente, assim, desde que eu acompanho política em Ribeirão, são muito poucos os vereadores petistas, né, que são eleitos, né? Igual no caso da legislatura atual, né? Tem a Duda e tem a Judete, que ela chama, né? Sempre confundo o nome dela. Judete, Coletivo Popular Judete Zilli, é um coletivo. Coletivo. Mas o PSOL elegeu um, Uhum. o Ramon. Nessa legislatura eu sei que aumentou mesmo o número de candidatos mais à esquerda. O PSB fez 3 candidatos a vereador, 3. Sim. Então, assim, ampliou. Agora, você vê, o Lula teve 40%, o Lula e o Haddad em Ribeirão Preto tiveram 41% dos votos. E você sabia que o Lula ganhou 89 aqui em Ribeirão? Ah, mas faz tempo, né? Mas ganhou. Eu tô te falando, de 2000 pra cá, o apelo do PT diminuiu bastante na cidade. É por isso que eu tô te perguntando, né? Só que como você pretende convencer esse eleitorado tão avesso, né? Por 2 caminhos. Primeiro que nós temos já uma base, digamos assim, de votos ampla. Sim. E segundo que a nossa candidatura vai ser a única que vai trazer um projeto de desenvolvimento para a cidade. E nós vamos apresentar, não vamos só, enfim, sabe, falar coisas genéricas. Vamos trazer elementos concretos e baseado, como eu estou tentando fazer aqui, baseado em experimentos que deram certo em outros lugares. Então, nós estamos convencidos que uma parte das pessoas que eventualmente não votaram no Lula ou no Haddad vão votar na gente por conta desse projeto. Certo. É um desafio, né? O Palocci ganhou em 2000 com 60% dos votos. 60%. Na verdade, e aí para a gente fazer uma análise também do eleitorado, depois de 2005, você teve uma mudança drástica no eleitorado nacional e aqui em Ribeirão Preto, de votação. Então, você teve uma mudança estrutural, que ela persiste até hoje. Então, isso a gente sabe, são desafios, mas nós estamos convencidos que nós vamos disputar para valer essa eleição, depois de 20 anos. Certo.